e dizer que lamento que nesse momento da sessão e nesse dia tão importante, tão revelador para o país, tenhamos em plenário tão poucos senadores, senador Jorge Viana. Eu gostaria muito que aqui estivessem os líderes do PSDB, os líderes do DEM, com quem nós debatemos em profundidade, sobretudo aqui no plenário do Senado Federal. Seria importante que eles estivessem, mas não estão hoje. Falaremos nós hoje e amanhã, certamente, travaremos um debate que precisa ser enfrentado, sem dúvida nenhuma. Senhor presidente, hoje pela manhã, hoje bem cedo pela manhã, nós acordamos, o Brasil inteiro amanheceu com uma notícia bombástica. Eu confesso que já de madrugada, o meu telefone, que eu já tiro do barulho, é silencioso, mas acendia tantas vezes as luzes que 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, eu já estava recebendo a notícia. E eu aqui, senhor presidente, não me refiro à 29ª fase da Operação Lava Jato. Fase essa que teve como centro dirigentes ou ex-dirigentes do Partido Progressista, o PP, e que, mais uma vez, fez uma conduziu e deverá tirar a liberdade, mais uma vez, do senhor João Cláudio Genu, que é o ex-tesoureiro do PP e que, em fases anteriores de investigações, já estava extremamente envolvido. Não foi com essa notícia, aliás, é bom registrar, presidente, que depois de 42 dias, eu prestei bem atenção porque ouvi essa notícia cedo pelos telejornais, depois de 42 dias, a Operação Lava Jato fez hoje, enfim, realizou hoje a 29ª fase. E, presidente, eu aqui estou me referindo como fato bombástico, isso que o Brasil inteiro já deve ter tomado conhecimento. Aliás, não só o Brasil, mas o mundo, porque eu acabo de receber também a cópia de uma matéria publicada hoje no New York Times, uma matéria publicada no New York Times falando do problema que envolve o ministro do Planejamento, senador do PMDB, Romero Jucá. Então, essa, sem dúvida nenhuma, eu creio e ouso falar que talvez desde o início, desde que se iniciou a Operação Lava Jato, talvez essa seja uma das fases mais reveladoras, diria, importantes e reveladoras. Vejam o que diz a manchete, a capa do jornal Folha de São Paulo. Mostra que, em gravação, Jucá sugere pacto para deter Lava Jato. A manchete, bastaria, senhor presidente, a manchete do jornal, por si só, senador Telmário, já fala tudo. Vamos repetir aqui, Vossa Excelência gosta muito de dar ênfase em algumas coisas e às vezes eu acho que é muito importante. Em gravação, Jucá sugere pacto para deter a Lava Jato. E são 2 páginas de matérias, 2 páginas de um conteúdo extremamente grave. São conversas que foram gravadas, tudo indica, dentro de uma operação. E eu digo tudo indica porque nós não dispomos ainda dessa informação. Porque é uma conversa, segundo noticia o jornal Folha de São Paulo, é uma conversa de 1 hora e 15 minutos. E há indicativos também na matéria que esta conversa tenha sido extraída fruto de uma investigação formal, de uma investigação legal, cujo conteúdo é dos mais estarrecedores, repito, que nós já vimos. Dos mais estarrecedores. Vejam, é um diálogo, possivelmente uma conversa, possivelmente a gravação foi uma gravação de ambiente e não por telefone, uma conversa entre senador Romero Jucá, ministro do Planejamento do senhor Michel Temer, que chegou lá no Palácio do Planalto através de um golpe que está sendo promovido aqui no Congresso Nacional, e senador Romero Jucá e senhor ex-senador Sérgio Machado, que foi presidente da Transpetro por quase 11 anos, senhores senadores. Uma conversa, repito, reveladora, muito
que precisa ser analisada em todos os seus aspectos. Veja, além de eu considerar isso uma das questões mais graves, eu quero ler aqui uma parte pequena, senador Jorge Viana, do pronunciamento que fiz aqui dessa tribuna no dia 11 passado, que foi o dia em que nós iniciamos uma sessão que acabou no dia 12, com a admissibilidade do impeachment, da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, por 55 votos contra 22. E eu subi aqui na tribuna, apesar de muitos dizerem, senadora, a senhora está na contramão, os seus eleitores não vão lhe entender. Eu digo, pode ser até tarde, mas eu tenho certeza e a convicção absoluta que não só os meus eleitores, mas que o povo brasileiro, senador Lindbergh, um dia entenderá tudo o que está acontecendo no país. E agora eu confesso, eu não saberia que viria tão cedo. E está vindo, porque aqui está revelado todo o esquema que nós falamos por dias e dias, semanas e semanas, meses e meses a fio dessa tribuna e de todas as comissões. Mas vamos lá, eu falei assim, quanta hipocrisia, quanta mentira. O que eles querem, senhor presidente, é também acabar com a Lava Jato, porque dizem que a presidente não teve pulso para acabar com isso, que está atingindo frentes poderosas. A imprensa internacional já percebeu o que se trata. Há em curso a tentativa espúria de retirada de uma presidente honesta, proba, legitimamente eleita por questiúnculas contábeis que sequer caracterizam ilícitos fiscais, ou seja, está em curso não um processo de impeachment, mas um golpe. Tentativa essa em curso desde as eleições de 2014. Não ganharam no voto, mas seguiram seu propósito de tomar o poder a qualquer custo, aproveitando-se do momento de fragilidade do país, da dificuldade na economia, das revelações dos atos de corrupção para tirar a presidente Dilma. Espalham mentiras e vendem ilusões de que tudo é culpa da presidente e sua saída iria melhorar a situação do país. Quanta hipocrisia, quanta mentira. O que eles querem é também acabar com a Operação Lava Jato. Pois, senador Jorge Viana, essas foram as palavras que eu falei desta tribuna na noite do dia 11. E hoje, quem confirma essas palavras nada mais é do que o próprio senador, ministro ilegítimo Romero Jucá. Numa conversa que foi publicada hoje, repito, pela Folha de São Paulo. Eu vou passar a ler alguns trechos para quem não teve ainda a oportunidade de ler, para que entenda o que está acontecendo. Essa conversa, segundo se noticia, foi gravada no mês de março, presidente. Não vai dar para ler toda. E nem toda ela foi publicada, mas os trechos que foram publicados são tantos que eu não terei espaço e tempo aqui para falar de todos. Por isso, peguei aqueles que considero mais importantes. Então, veja, diz aqui a gravação. O senador Romero Jucá sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria, representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Então, foi o senador Romero Jucá, na conversa, que fez e sugeriu essa questão ao ex-presidente da Transpetro e ex-senador Sérgio Machado. Os diálogos entre Machado e Jucá ocorreram semanas antes da votação da Câmara que desencadeou o impeachment da presidente Dilma. As conversas, como eu já disse aqui, somam mais de 1 hora. Em um dos trechos, Machado disse a Jucá: o Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho, ele acha que eu sou o caixa de vocês. Veja, senhor Sérgio Machado, ex-senador, diz isso. Mas, na sequência, faz a seguinte revelação. Ele fez também uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. Ex-senador Sérgio Machado pediu
ao senador Romero Jucá que ele e outros dirigentes do PMDB montassem uma estrutura para protegê-lo. Por quê? Porque ele estava com medo que a investigação dele passasse e fosse dirigida a Curitiba. O ministro Romero Jucá, o senador Romero Jucá, disse que seria necessária uma resposta política para evitar que o caso caísse nas mãos do Moro. Aí, aspas, porque foi ele, Jucá, quem disse isso. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa coisa. Aqui ele fala um palavrão que eu não vou repetir. Tem que resolver essa coisa. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria. Senador Lindbergh, tem que mudar o governo para estancar essa sangria, disse o Jucá. A sangria é Lava Jato, né? É óbvio que a sangria é Lava Jato. Eles estão falando desse assunto, eles não estão falando do problema do desemprego, que, aliás, aqui eles falam sobre isso nos microfones. Mas quando estão no privado, a conversa não é sobre a crise econômica. No privado, a conversa é outra. É como estancar a Operação Lava Jato. Então, eles têm que mudar o governo para estancar essa sangria. Ou seja, ele, que todo o Brasil sabe, foi um dos grandes articuladores do impeachment, ou seja, do golpe contra a presidente Dilma. O ministro concordou, então, que o envio do processo para o juiz Moro não seria uma boa opção e chamou o Moro, sabe de quê? Sabe de quê, Jucá? Comparou o Moro a quê? A Torre de Londres, em referência ao castelo da Inglaterra, que é onde ocorreram torturas e execuções entre os séculos XV e XVI. Segundo ele, os suspeitos eram enviados para lá para confessar. Então, ele fez essa comparação. Senador Romero Jucá fez essa comparação e segue. Acrescentou que um eventual governo de Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. Aí foi quando o Machado disse, aí parava tudo. Fazer esse grande pacto que daí parava tudo. E o Jucá responde, delimitava onde está, pronto, delimitava onde está, ou seja, quem foi pego já foi e quem não foi não será mais. E quem não foi, não será mais. Veja, isso aqui está na gravação, divulgada hoje no jornal Folha de São Paulo. O senador Jucá ainda relatou que havia mantido conversas, essa é a gravidade. O senador Lindbergh já leu daí. Olha a gravidade, senhores senadores, senador Álvaro. Olha a gravidade, o que diz, o senador relatou ainda que havia mantido conversas com o ministro do Supremo, os quais não nominou. E na versão de Jucá, o aliado, eles teriam relacionado a saída de Dilma das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Lava Jato. Aí eu sigo aqui atrás que está divulgada a íntegra dessa fala, em voz baixa. Em voz baixa, o Jucá disse o seguinte, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, reparem, os caras dizem, só tem condições, aí está um pouco inaudível, de ser ela, enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa coisa não vai parar nunca. Ou seja, é o senador Romero Jucá dizendo aqui que em conversa com vários ministros, porque ele diz que ele tem contato com a maioria, e trata os ministros de os caras, né? Os caras que eles acham que nada vai parar enquanto ela continuar. Então, por isso é que tem que mudar o governo, por isso é que eles estão dizendo que tem que mudar o governo aqui. Ou seja, ele segue, ele afirmando que tem poucos caras ali, no Supremo, aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro relator do processo, o ministro Teori Zavascki, e ainda critica a presidente Dilma, dizendo, foi ela que nomeou, senador Jorge, um burocrata. Ela que nomeou este burocrata, ou seja, coisa mais grave do que isso, senhoras e senhores, não há. Porque isso aqui é a prova, isso aqui é digital. E eu há pouco vi a coletiva concedida pelo senador Romero Jucá, ministro. E vários partidos já estão pedindo a saída dele, estão pedindo alguns partidos já acionando o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, para que algo seja feito imediatamente, com a agilidade que o caso requer. Porque senão, vejamos, o senador Delcídio Amaral, ele foi preso com qual denúncia? Denúncia de atrapalhar as investigações Lava Jato, porque estava oferecendo fuga
a investigados da Operação Lava Jato. Ele foi preso, ele perdeu o mandato. Ele perdeu o mandato de senador, exatamente. Exatamente, senador Jorge Viana, é isso que Vossa Excelência fala daí, exatamente isso. Então, veja, perdeu o mandato. Aí, o senador Romero Jucá divulgam uma fala dele com um ex-senador, um dirigente importante do sistema Petrobras, onde ele diz que tem que acabar com a Lava Jato e a saída é tirar uma presidente. E, de fato, seguiram nesse processo. Aí eu quero levantar e destacar o que disse aqui, senador Lindbergh, o senador Paim. O que disse o senador Paim. Vossa Excelência se referiu à sessão do Congresso amanhã. Eu já dei minha opinião para a imprensa que me procurou. Eu acho que o próprio presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, deverá ele ter a responsabilidade de cancelar a reunião amanhã. Não só pela insegurança desse projeto que chega agora. Porque como é que pode quem ano passado não admitiu aprovar um orçamento deficitário? Foram eles que não admitiram, ano passado, que a presidente Dilma mandou para cá um orçamento deficitário, não admitiram criar um superávit de 30 bilhões. A presidente mandou para cá um projeto de mudança de meta para 97 bilhões de déficit orçamentário. Nunca Eduardo Cunha reuniu a comissão mista de orçamento para analisar. Agora eles vêm, chamam a reunião da comissão mista para hoje e passam o déficit orçamentário, como diz Vossa Excelência, de 97 para 170 bilhões de reais. 170 bilhões, o que é isso? Então, como nós vamos votar às pressas? Um projeto que vem de alguém que confessou perante o seu amigo que tudo isso era uma trama. Esse impeachment não é impeachment, é uma trama, é um golpe para tirar a presidente da República do poder. Essa é a grande verdade, senador Jorge Viana. Até há pouco tempo nós falávamos sozinhas, então aqui eu resgato o que disse o senador Paim. Muitos senadores, muitas senadoras, muitos deputados e deputadas, eu tenho certeza que não votaram a favor da abertura do processo nessa linha. Na linha revelada agora pelo senador Romero Jucá, cujo objetivo é acabar com a Lava Jato, além das maldades na economia, contra o trabalhador e contra o povo brasileiro. Porque duas medidas provisórias, as primeiras assinadas, uma muda o Ministério, acaba com o Ministério da Cultura, acaba com o Ministério da Previdência, acaba com tudo. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, vai lá para o Ministério da Justiça, cujo ministro da Justiça é advogado de Eduardo Cunha, que também indicou o líder do governo, ou seja, quem manda na República é Eduardo Cunha. Eu até li algo interessante, não sabe se chama Eduardo Temer ou Michel Cunha. Não é? Porque é ele que manda, é verdade, é ele que manda, e aqui está dito. Aqui, em algumas partes da gravação, é o senador Jucá que disse, o Renan era contra. O presidente do Senado, primeiro foi difícil. A gente luta desde lá do final das eleições. Excelência, me concede uma Vou conceder, mas a primeira barreira foi lá no PMDB, porque o senador Renan é contra. Contra porque acha que o Michel é o Eduardo. Então foi difícil. Aí depois, uma outra barreira no PSDB. E aí, interessante que se leia aqui, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, me permite, senador, muito interessante que se leia. Sérgio Machado diz o seguinte, a situação é grave, porque, Romero, eles querem pegar todos os políticos, aí segue isso, e pegar todo mundo. E o PSDB, não sei se caiu a ficha já. Aí o Jucá disse, caiu, todos eles, Aloysio, Serra, Aécio. Aí o Machado diz, então caiu a ficha. Tasso, também caiu a ficha do Tasso. Aí o Jucá, também todo mundo na bandeja para ser comido. Isso aqui, para quem não entende, da Lava Jato, para ser engolido pela Lava Jato. O primeiro a ser comido vai ser o Aécio. Esse Machado dizendo, e segue. É aquilo que você diz, o Aécio não ganha nada. Tem um palavrão aqui que eu não vou dizer, o Aécio não ganha nada, não ganha nenhuma. Aí o Jucá diz, não esquece, nenhum político desse tradicional ganha eleição, não. E Machado diz, o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condições, a gente sabe disso. Quem que não sabe? Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu que participei da campanha do PSDB. Então, pronto, olha quantas revelações nós precisamos saber. Qual é esse esquema do Aécio, que a que eles se referem? Isso precisa ser dito, o Brasil precisa saber disso, que
esquema foi utilizado, que mecanismo eles usaram. Mas, senador Lindbergh, então, antes de conceder a parte de Vossa Excelência, eu digo o seguinte: nem todos os deputados e senadores e senadoras e deputadas votaram pela abertura do processo com essa opinião de acabar a Lava Jato. Eles foram usados, eles foram manipulados, assim como a nação brasileira foi e tem sido manipulada e usada. A ela é dita, como eu digo, são vendidas ilusões para coletar apoios, dizendo o seguinte: não, Dilma tem que sair porque ela não tem apoio, porque a economia vai mal, a economia não vai bem, ela é culpada de tudo isso. Ah, mas ela não cometeu crime. Não, ela cometeu o crime, o tal das pedaladas. Ou seja, o impeachment é a desculpa que eles precisavam, que, aliás, vamos lembrar, foi pago pelo PSDB R$45 mil. Então, nós não precisamos de mais nada, está tudo muito claro, senhores senadores. Eu concedo, senador Lindbergh, a parte a Vossa Excelência. Não, Vanessa, só para parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe quanto considero a sua atuação parlamentar aqui como uma guerreira combativa, sempre defendendo as causas justas. O que acontece hoje aqui, na verdade, é um escândalo, caiu a máscara, né? O que sempre argumentamos nesse período foi confirmado. E foi confirmado, eu volto a repetir, pelo presidente do PMDB em exercício, o maior líder desse processo do impeachment aqui. Ele no Senado, Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Na gravação, o senador Romero Jucá não fala de pedaladas, não fala de créditos suplementares, fala só daquilo, de paralisar investigações, fala de conversas com o ministro do Supremo que precisam ser esclarecidas. Eu acho que esse governo interino de Michel Temer não se sustenta 3 meses. Eu, na sexta-feira, tive a honra de participar de um ato em frente ao Ministério da Cultura do Rio de Janeiro, senadora Vanessa, com algo em torno de 20 mil pessoas, com a presença de Caetano Veloso, de muitos artistas, protestando não só contra o fechamento do MINC, porque no momento em que o presidente interino Michel Temer disse que abriu o MINC, sabe o que é que todas as ocupações disseram? Nós vamos continuar a ocupação, porque o que a gente quer é a saída desse governo. E é um presidente fraco, vacilante, muda de posição a cada hora, não tem firmeza e está sitiado. Ele ia no domingo ao Rio de Janeiro para inaugurar o VLT, com o prefeito Eduardo Paes, desmarcou, porque teve lá uma manifestação de 10 mil pessoas. E olha que as pessoas já sabiam que ele não ia. Ele não está indo para lugar algum do país. E vai crescer, porque o programa dele, senador Jorge Viana, é um programa de retirar direito de trabalhadores, que ele não está tendo força para implementar, porque é vacilação todo dia. Eles mudam de opinião todo dia. Eu nunca vi essa estreia desse presidente em menos de 2 semanas. Essa é a marca. Hesitação, fraqueza. E nós, eu falo uma coisa aqui, eu sempre digo, senador Romero Jucá tem que dar todas as explicações aqui, mas nós queremos a saída do Romero Jucá, mas queremos a saída do Temer, porque o Temer assumiu essa presidência da República de forma ilegal, é um presidente ilegítimo, e o que eu tenho escutado de movimentos sociais, de professores, de artistas, é que por onde ele andar, vai ter mobilização, dizendo que ele é um presidente golpista, como ficou claro hoje nessas gravações envolvendo o senador Romero Jucá e o ex-senador Sérgio Machado. Muito obrigado, senador. Eu agradeço e peço, senador Jorge Viana, apenas uns pouquíssimos minutos para concluir. Nessa linha que Vossa Excelência levanta, senador. Primeiro, nós estamos aqui falando do senador Jucá. Agora, não é um problema que envolve o senador Jucá, é um problema que envolve o presidente interino Michel Temer. O que está sendo revelado aqui, o que ele revelou, foi todo o esquema, como eles trabalharam para tirar uma presidente e ocupar o lugar dela. E quais os objetivos que eles tiveram. Eu falei aqui do New York Times, que divulgou hoje. O New York Times fala também da entrevista que ele deu, dizendo que foi divulgada apenas parte das conversas. Imagina quando for divulgada toda a conversa. Imagina quando toda a conversa for divulgada, o que é que não vai acontecer. Então é isso, não é apenas, não adianta punir Jucá, e eu digo isso por quê? Porque partidos que estiveram ao lado, tramando, fazendo esse tal de impeachment, que é golpe, agora já pedem um afastamento. O DEM, nesse seu oportunismo, já vem. Vamos pedir para afastar, o Michel Temer tem que demitir
o ministro do Planejamento, o senador Romero Jucá. Não basta isso. Não basta, isso é muito pouco. O que nós temos que fazer é desnudar tudo o que está sendo feito no país e temos que rever tudo o que o Congresso Nacional vem analisando. Um processo de impeachment, que agora, como foi dito e revelado, não é processo de impeachment. Eu me preocupo sinceramente. Ou tomamos providências emergentes rápidas, corretas, ou, como disse o senador Lindbergh, o Brasil vai viver um momento de muita dificuldade. Ou será que o povo que está na rua, desde a hora que Michel Temer assumiu o poder, e não é militante do meu partido, PCdoB só, não é militante do PT, do PDT, não são meia dúzia de artistas, não, é muita gente que no primeiro domingo em que Michel Temer foi falar, começou a apitar. É fato, a presidente Dilma vive um momento de baixa popularidade, porque a crise econômica pegou o nosso país, porque o povo não suporta de forma justa ouvir tanta notícia de corrupção. Mas e eles? Estão entrando para quê? Para corrigir a economia? Para acabar com a corrupção? Não. Eles estão entrando para acabar com a investigação da corrupção. Eles estão entrando para acabar com o Brasil, com os direitos dos trabalhadores, para acabar com as empresas públicas que nos restam, as estatais, e voltar ao período da privatização. Repito, a segunda medida provisória assinada foi qual? Aquela que viabiliza e acelera todo o processo de privatização, senador Telmário. Então, eu quero dizer que eu, como tantos brasileiros e brasileiras, estou indignada, porque a nossa vida não tem sido fácil, a vida do povo não tem sido fácil, senador. Aonde a gente anda, muita gente questiona a nossa posição, porque acha que o correto seria afastar a presidente para o Brasil andar nos trilhos. Mas que trilhos? A gente dizia, o trilho que eles querem botar o país não é o trilho do desenvolvimento, não é o trilho da correção, não é o trilho da ética. E está aqui. Quem prova isso é o próprio senador Romero Jucá, um dos articuladores desse golpe e que está lá ocupando uma função estratégica nesse governo biônico do presidente Michel Temer, presidente biônico. Mas, senhor presidente, eu concluo dizendo, como diz o velho ditado, a verdade tarda, mas não falha. E conhecendo e sabendo das boas intenções do nosso colega, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos permitir que se consuma um golpe, que não é só contra uma presidente, mas é contra um país, contra a democracia, e cujos reflexos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, poderiam ser danosos se nós não conseguirmos acabar com isso ainda de forma viável. Muito obrigada, presidente.